Olá, sou o R. Trago mais informações colhidas dos diversos sinais deixados ao longo da história da humanidade. Compreendendo esses sinais, teremos a resposta para evitar a grande catástrofe que cairá sobre o planeta em 2051. Absorva as informações e reflita. Suas conclusões podem ser o elo que falta para a solução desse enigma. Alucinação, reencarnação, poderes sobrenaturais, porque ao longo da história da humanidade, muitos se autoproclamaram sendo o Filho de Deus. Todos esses, em algum momento das suas vidas, tiveram um sopro divino, um chamado, um surto psicótico e passaram a se auto-intitular como Messias do seu tempo. Celivano. O movimento Socopiti surgiu na década de 1760 da seita flagelante do chicote. Seu fundador foi um camponês fugitivo, mais tarde conhecido pelo nome de Kondratij Ivanovich Celivano, um ex-adepto de uma seita do chicote de Akulina Ivanovna, no governadorado de Oriol. Celivano tinha começado sua própria seita na aldeia de Sosnovka perto de Mochansk, autodenominando-se Filho de Deus e Redentor. A comunidade de seguidores de Celivano, numerada em 246 pessoas, foi levada a julgamento em 1772. Celivano foi condenado por ter persuadido 13 outros camponeses para se castrarem. Ele inicialmente escapou, mas foi preso em 1775 e exilado em Nerchinsk, Sibéria. Seus seguidores se organizaram para localizá-lo e libertá-lo. Ele foi encontrado morando em Irkutsk e conseguiu escapar e se mudar para Moscou em 1795. Em 1797, mudou-se para São Petersburgo, onde, de acordo com os relatos de Socopitis, foi entrevistado pelo czar Paulo I. Ele alegou ser o pai do czar, Pedro III, que havia sido assassinado em 1762. Após isso, Paulo I o confinou no hospício do Hospital Obukhov. Foi libertado em 1802. Durante os 18 anos seguintes, até 1820, viveu em São Petersburgo, na casa de um dos seus discípulos. Ele recebeu homenagem dupla como Cristo e czar, identificando-se tanto como o czar Pedro III quanto como a reencarnação de Cristo. Pedro era popular entre os Raskolniks porque lhes concedia liberdade de consciência, e entre os camponeses porque, ao pilhar os conventos, dividia suas terras entre os trabalhadores. Celivano reivindicou o título de Deus dos deuses e Rei dos reis, e anunciou sua realização da salvação dos crentes por meio da castração. Celivano conseguiu ganhar seguidores até mesmo entre as classes altas de São Petersburgo. Quando o governador-geral de São Petersburgo, Mikhail Miloradovich, soube que 2 de seus sobrinhos, bem como vários membros dos regimentos de guardas e marinheiros, eram membros da seita, ele pediu a intervenção do governo imperial. Eventualmente, em junho de 1820, foi decidido prender Celivano mais uma vez e confiná-lo no mosteiro Evimiel em Suzdal, onde permaneceu até sua morte em 1832, supostamente seu 100º ano. Durante sua estada em Suzdal, seus seguidores continuaram a implorar sua libertação. Embora isso fosse negado, Celivano estava livre para receber visitantes no mosteiro, e seus seguidores o adoravam lá. Ele também deixou escritos, conhecidos pelo título A Mensagem e Colheita, bem como 9 cartas endereçadas ao sacerdote Sergiel. Enli, comumente conhecida como Mãe Enli, foi a líder fundadora da Sociedade Unida dos Crentes na Segunda Aparição de Cristo, ou Shakirs. Após quase 2 décadas de participação em um movimento religioso que se tornou os Shakirs, em 1774 Enli e um pequeno grupo de seus seguidores emigraram da Inglaterra para Nova York. Depois de vários anos, eles se reuniram em Niskayuna, alugando um terreno da mansão de Rensselaersville, condado de Albany, Nova York. Eles adoravam dançando extasiado ou sacudindo, o que resultou em serem apelidados de Shakirs. Enli pregou ao público e liderou a igreja Shakir em uma época em que poucas mulheres eram líderes religiosas. Na Inglaterra, Enli ganhou destaque por exortar outros crentes a pregar mais publicamente a respeito da iminente segunda vinda de Cristo e a atacar o pecado de forma mais ousada e não convencional. Ela falou de visões e mensagens de Deus, alegando que havia recebido em uma visão de Deus a mensagem de que o celibato e a confissão de pecados são o único caminho verdadeiro para a salvação e o único caminho pelo qual o reino de Deus poderia ser estabelecido na terra. Ela era frequentemente presa por quebrar o sábado ao dançar e gritar, e por blasfêmia. Ela alegou ter tido muitas fugas milagrosas da morte.
Enli contou que foi examinada por 4 clérigos da igreja estabelecida, alegando que falou com eles por 4 horas em 72 línguas. Os seguidores da matriarca passaram a acreditar que ela personificava todas as perfeições de Deus em forma feminina e foi revelada como a segunda vinda de Cristo. O fato de Enli ser considerada a contraparte feminina de Cristo era único. Ela pregou que o pecado poderia ser evitado não apenas tratando homens e mulheres igualmente, mas também mantendo-os separados para evitar qualquer tipo de tentação que levasse a atos impuros. O celibato e a confissão do pecado eram essenciais para a salvação. Os shakirs às vezes eram recebidos por grupos violentos, como em Shirley, Massachusetts, e Enli sofreu violência em suas mãos mais de uma vez. Por causa dessas dificuldades, Enli tornou-se bastante frágil. Ela morreu em 8 de setembro de 1784, aos 48 anos. Ela morreu em Watervliet e está enterrada no cemitério de Shakir, localizado no distrito histórico de Watervliet-Shakir. Arnold Potter foi um autodeclarado messias e líder de uma seita cismática do movimento dos santos dos últimos dias. Potter se referiu a si mesmo como Potter Cristo. Ele nasceu em Herkimer County, Nova York. Potter mais tarde afirmou que durante sua viagem à Austrália, ele passou por uma mudança purificadora e vivificante por meio da qual seu próprio corpo espiritual, chamado Cristo, entrou em seu corpo e ele se tornou o Potter Cristo, Filho do Deus vivo. Durante seu tempo na Austrália, Potter escreveu um livro que ele disse ter sido ditado por anjos. Foi descrito por Potter como o livro a partir do qual todas as pessoas seriam julgadas no juízo final. Em 1861, Potter e alguns de seus seguidores deixaram a Califórnia com a intenção de se estabelecer perto de Independence, Missouri, o local tradicional de Sião para os santos dos últimos dias. Eles se estabeleceram em Saint Mary's, no noroeste do condado de Mills, Iowa. Quando Saint Mary's foi destruída por uma enchente em 1865, eles se mudaram para Council Bluffs, Iowa. Potter passava seus dias vagando pelas ruas em Council Bluffs usando um longo manto branco e se tornou uma excentricidade local. Os seguidores de Potter em Council Bluffs foram descritos como poucos, mas devotos. Os homens usavam túnicas pretas e as mulheres evitavam as práticas normais de higiene. Potter e seus seguidores realizaram reuniões de oração entusiasmadas que muitas vezes culminavam com a declaração de Potter de uma nova revelação de Deus. Em 1872, Potter anunciou em uma reunião de sua igreja que havia chegado o momento de sua ascensão ao céu. Seguido por seus discípulos, Potter montou um burro até a beira de um penhasco, e então saltou com a intenção de subir aos céus, mas em vez disso caiu para a morte. Seu corpo foi recolhido e enterrado por seus seguidores. Krishna Venta. Penkovic nasceu em São Francisco em 1911, filho de Albert Penkovic, um imigrante judeu da Romênia e sua esposa Maud Buzenbach, nascida em Utah. Penkovic se formou no colégio em Elko, Nevada. Casou-se 2 vezes e serviu no exército dos Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial. Após a guerra, Penkovic decidiu começar sua própria religião. Em abril de 1948, ele declarou: "Posso muito bem dizer, eu sou o Cristo." Krishna afirmou ter nascido em outro planeta, há muito tempo, mas não tão longe, 240 mil anos atrás, no planeta Naufrates, que ocupava a mesma órbita que a Terra atualmente, e foi o primeiro lar da humanidade. Mas à medida que o planeta se movia inexoravelmente para mais perto do Sol e se tornava inabitável, uma frota de grandes foguetes, cada um com mais de 1 quilômetro de comprimento e capaz de transportar 35 mil pessoas, partiu para colonizar o planeta escuro que se tornaria a Terra. Naturalmente, seu líder era aquela alma que um dia se manifestaria como Krishna Venta, embora ao longo do caminho ele também fosse ou concedesse revelações anotáveis como Melquisedeque de Salém, Kukulkan e Quetzalcoatl, o trapaceiro Hopi Massa, Abraão e Moisés, Maomé e o Buda, os anjos Moroni e Gabriel e Jesus Cristo. Tudo isso foi elaborado na própria história da humanidade de Krishna Venta, uma série de eventos periódicos de quase extinção com conotações distintamente teosóficas e mormons. Em 1951, ele mudou legalmente seu nome para Krishna Venta na Califórnia. Venta foi morto em Chatsworth, Califórnia, em 10 de dezembro de 1958, em um atentado suicida instigado por Peter Dumakamenoff e Ralph Miller, 2 ex-seguidores descontentes que acusaram Venta de ser uma fraude que administrava mal os fundos do culto e era íntimo de suas esposas.
Os dois ex-cultistas foram ligados à explosão por bizarras gravações em que juravam levar Krishna à justiça. A explosão atingiu o telhado de um dormitório para crianças adjacente e desencadeou um incêndio florestal que varreu mais de 150 acres. Duas crianças, ambas meninas, de 8 e 9 anos, e uma mulher de 59 anos, sofreram queimaduras graves. Henri Cristo. Álvaro Thaís é um astrólogo brasileiro, mais conhecido como Henri Cristo, que afirma ser a reencarnação de Jesus. Posteriormente, mudou-se para Curitiba, onde se tornou famoso como personagem em programas de comédia de televisão, chegando a participar de uma campanha publicitária de ampla circulação. Henri Cristo participa regularmente de debates animados com figuras religiosas e também aparece em entrevistas e programas de comédia. Suas declarações provocativas sobre evolucionismo, vegetarianismo, superpopulação, controle de natalidade, aborto, ateísmo, socialismo e capitalismo e uma potencial guerra mundial geraram muitos comentários e controvérsias. Henri vagou por 27 países, espalhando sua mensagem. Em 1980, Henri foi expulso dos Estados Unidos, da Venezuela e da Inglaterra. A França o acolheu por 9 meses e até anunciou em uma emissora de TV: Cristo está de volta à Terra. Nesta ocasião, Henri foi convidado a falar na Grande Escola Politécnica de Paris. De volta ao Brasil, em 28 de fevereiro de 1982, Henri realizou o que chamou de ato libertário. Ele invadiu a Catedral de Belém no Pará. Acusado de profanação e vandalismo pelo clero, foi enviado para a prisão por 15 dias. Nesta ocasião, ele estabeleceu uma nova ordem mística, a SOUST, Suprema Ordem Universal da Santíssima Trindade, que chamou de a formalização do prometido Reino de Deus na Terra. Em 20 de abril de 1982, Henri Cristo fundou oficialmente a SOUST em Curitiba, onde permaneceu por 24 anos em uma sede provisória. Ele já foi detido pela polícia mais de 40 vezes, devido às suas declarações e ao modo incomum de se vestir. Ele é frequentemente convidado para dar palestras em muitas faculdades e universidades em todo o Brasil, e geralmente é bem recebido pelos alunos. Todos esses, em algum momento de suas vidas, tiveram um estalo, e passaram a acreditar que eram os salvadores da humanidade. Porém nenhum deles se provou verdadeiramente ser a reencarnação desse Messias Salvador que se autoproclamavam. Por que essa obsessão em ser a reencarnação de Cristo? Qual é a verdade por trás de todas essas histórias? Todos esses fatos podem estar interligados. Descobrindo essas respostas e juntando esses fatos, com todos os outros que ainda estão escondidos em mensagens subliminares ao longo da história da humanidade, teremos a resposta para o enigma da catástrofe que assolará a Terra em 2051. Ajude-nos a descobrir a verdade oculta dos fatos.